Todos conhecem, e é bem verdade, irmãos, que no seu capítulo 16, o rei Asa vai morrer e Josafá vai se levantar, irmãos. E bem verdade, quando ele se levanta, ele já se levanta com o seu primeiro amor. É como qualquer outro cristão, irmãos, no seu início. Ele levanta fazendo tudo, qualquer atividade. Se mandar ele limpar o banheiro, ele limpa. Se mandar ele fazer qualquer coisa, irmãos. Aleluia. Se o pastor quiser provar ele no início, ele vai ser o melhor obreiro. Se mandar ele daqui em Santo André andando, ele também vai, porque ele está com o primeiro amor. Interessante que Josafá não é diferente. Ele está nessa mesma situação. Ele começa a buscar a Deus. E a Bíblia diz que ele atinge um auge. Ele atinge um momento tão alto, tão significante com Deus, que a Bíblia diz que agora os filisteus, as nações traz presente a Josafá, porque o homem ficou tão íntimo de Deus, nas suas orações, nas suas buscas, que a Bíblia diz que agora, aleluia, os filisteus, as nações vêm trazer presente para este homem, e o homem fica tão reconhecido. Mas é interessante, irmãos, que você vai ir no seu capítulo 18, a Bíblia diz que agora ele vai fazer o quê? Ele vai ir a Acabe. Quem é Acabe? Antes de conhecer Jezabel, era um rei bom. Era um rei que ainda conhecia as doutrinas de Deus. Mas a Bíblia diz que ele vai se ajuntar com Jezabel. E ali vai ter uma filha chamada Talia. E a Bíblia diz que agora, aleluia, Talia, aleluia, vai se ajuntar com Jorão, que é filho de Josafá. Então eles vão se aparentar, irmãos. Eles vão se acasalar. E por um momento ou outro, Josafá sai de Jerusalém, aleluia, e ele vai até Josafá, ele vai até Acabe, para ver como ele está. E chegando lá, a Bíblia diz que ele chega com um exército, com a multidão. E a Bíblia diz que Acabe agora vai preparar, aleluia, vamos dizer no dia de hoje, um churrasco. Vai preparar um banquete e vai servir todos que ali estão. E a Bíblia diz que Acabe, no momento dessa situação, que ele dá festa, ele já lança a palavra. Ele já começa a interagir, aleluia, sobre Josafá. Porque Josafá, irmãos, ele era um rei diferente. Josafá era um rei, aleluia, que tinha intimidade. Era um rei que conhecia Deus. E a Bíblia diz que ele vai persuadir. Olha aí. Ele vai dizer, olha, está tendo uma guerra em Ramote de Gileade. Os sírios querem subir contra mim. Tu vem comigo? Ele vai dizer, eu irei com você. Eu serei contigo, meu povo contigo. Da mesma forma que o meu pai foi com teu pai, eu serei contigo. E a Bíblia diz que ele vai falar assim, não tem profeta para nós consultar. E a Bíblia diz que tinha 450 profetas que profetizavam a mesma coisa. E os 400 profetas diziam, olha, pode subir a Ramote de Gileade, porque Deus já entregou o sírio em vossas mãos. Mas Josafá, aleluia, sabia o Deus que ele servia. Ele dizia, mas não tem alguém que possa consultar a Deus por nós? Aleluia. E Acabe vai dizer, olha, tem um aí que não profetiza coisas boas sobre mim. Aleluia. Aí Josafá vai dizer, então manda chamar. Ele vai dizer, tem Micaias. Aleluia. Manda chamar Micaias, manda um mensageiro. E a Bíblia diz que Zacarias se levanta, ele vai fazer um chifre de carneiro, e ele começa a tocar a buzina, e ele começa a profetizar. E ele começa a dizer, olha, sobe contra os sírios, porque Deus entregará nas vossas mãos. Aí a Bíblia diz que o mensageiro chega, aleluia, até Micaias, e ele vai dizer, olha, o rei manda te chamar. E a palavra na boca de todos os profetas é uma só, e que na sua também seja a mesma, porque os sírios vão guerrear Ramote de Gileade, e o rei quer saber se ele subirá, e a tua palavra será a mesma dos profetas, aleluia, que entregará nas mãos dos sírios.
E a Bíblia diz, irmãos, que quem é diferente, quem busca a Deus, quem está coligado com Deus, não tem nenhum inimigo. E a Bíblia diz que agora, aleluia, a resposta de Micaías é essa. Tão certo como vive o Senhor, aquilo que Ele me falar, isso eu falarei. Olha aí, olha. E a Bíblia diz que ele se apressa em ir até cá. E quando ele se apresenta ao rei, o rei vai dizer: e aí, Micaías, iremos à batalha e prevalecemos ou não iremos? Ele vai dizer: pode ir, rei, porque o Senhor entregará o Ciro em tuas mãos. Meu Deus. Mas Acabe, em sua sã consciência, ele disse: até quando tu falará mentira e não a verdade? Então fala a verdade no nome do Senhor. Então aquilo que Micaías falou a primeira vez que os Sírios, aleluia, entregaria nas mãos dele, ele estava falando dele. Mas quando falou no Senhor, o Espírito Santo entrou sobre Micaías e disse: então assim diz o Senhor, tu irá a peleja e não voltará. Aleluia. E a Bíblia diz que agora, aleluia, Acabe vai mandar prender Micaías. E ele vai dizer: prende este, até que nós voltaremos da peleja. E ele vai dizer: mas eu não disse que tu não vai voltar? Porque assim disse o Senhor: quem irá diante de Acabe? E a Bíblia diz que um espírito da parte do Senhor saiu e disse: eu irei a ele e serei uma boca, aleluia, espírito de mentira na boca dos seus profetas. Olha isso. E pessoal, eu direi e farei que Acabe cairá na espada. Olha. E a Bíblia diz que Zacarias, também um profeta, deu um murro no queixo dele e disse: por onde o Senhor passou por mim, que eu não vi. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, Acabe vai para a guerra. E Acabe vai dizer para Josafá, ele vai dizer: olha, iremos para a guerra, mas tu sobe com as vestimentas de rei sobre o carro, olha aí, e eu entrarei no meio do povo a peleja. Meu Deus. E a Bíblia diz que eles estão pelejando. Aí eles estão pelejando, aleluia. Josafá está com vestimenta real sobre o carro. E a ordem do rei da Síria era: não pelejará contra nenhum homem, a não ser, aleluia, o rei de Israel. E a Bíblia diz que quando eles vistam, aleluia, Josafá em cima do carro, sem saber quem era, eles vão com a tropa, aleluia, para poder matar, aleluia, o rei Josafá. Mas interessante que a Bíblia diz que Josafá, quando percebe, aleluia, que a cavalaria está vindo diante dele para matar, para consumir, a Bíblia diz que ele clama aos céus. E quando ele reclama os céus respondem. A Bíblia diz que ele clamou e Deus respondeu. E a Bíblia diz, aleluia, que todos que iam tentar matar ele voltaram para trás, recuaram, aleluia, porque ele clamou. Então não preciso falar mais nada. No momento da dificuldade você já sabe o que tem que fazer. Aleluia. O que você tem que fazer? Você tem que começar a orar. Você tem que começar a buscar. Aleluia. Mas interessante que aquele que estava tentando armar uma armadilha cilada para derrubar Josafá, ele pensou que ia escapar desse. Ele pensou que ele ia ficar à vontade. Ele pensou que ia ficar tranquilinho. E a Bíblia diz que ele está tentando escapar no meio da multidão. Mas tinha um, pastor Ezequiel, que estava no meio da peleja, qual ninguém estava nada. Um simples e humilde. A Bíblia diz que ele pega o quê?
ele tem um arco na mão. E a Bíblia diz que ele pega o arco, pega a flecha, estende e lança. E a Bíblia diz que pega em Acabe. E quando pega em Acabe, ele vai correndo para onde? Para cima do carro. E ali ele fica e morre. Eita, Jesus. Olha para o teu lado, para o teu irmão e fala: no momento do teu clamor, Deus vai vencer o teu inimigo. Aleluia! E o melhor tem por vir, porque ele pega o arco e a flecha e estende, aleluia, sobre o inimigo. O Espírito Santo está dizendo: o arco significa força e a lança significa direção. Fala para o teu irmão: Deus está te dando força e está dando direção nessa noite. Deus está te fortalecendo, está te dando direção nesta guerra. Esta guerra não vai te paralisar. No meio da guerra, Deus está te fortalecendo. No meio da guerra, Deus está dando direção. Acabe está caindo hoje por dentro. O problema acabou, foi resolvido, mas Deus não esqueceu do profeta que saiu da onde ele não deveria sair para se aparentar com Acabe. Meu Deus, olha aí. Agora vem quem? Jeú. Devia tu ajudar o ímpio? Meu Deus. Olha aí. É um guerreiro. Aleluia. Interessante que agora Deus usa Jeú para quê? Para repreender o profeta. E a repreensão: devias tu, aleluia, ajudar o ímpio e amar aquele que aborrece o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele é repreendido pelo Senhor, quem tem o entendimento que está sendo repreendido, a Bíblia diz que ele começa a colocar o que? A casa em ordem. Ele começa a fazer todos que estão fora do caminho voltar a buscar o Senhor. Ele começa a pregoar. Ele começa a fazer que todos os que estavam fora tornem o coração do Senhor novamente. Eita maravilha! Posso te falar a verdade? Deus te repreende hoje para fazer você uma pessoa melhor amanhã. Na casa de Deus você não vai ficar de qualquer maneira. Se Ele está te repreendendo hoje, filho, aleluia, aceita, porque amanhã você vai entender. Você vai levantar, aleluia, o nome de Deus. Você vai levantar, aleluia, a mulher de Deus. Aleluia. Ô guerreiro! Começou a colocar a casa em ordem. Começou a colocar a casa em ordem. Verdade, Jesus. Aí vem o capítulo 20. Aleluia. O mensageiro vem dizer para ele: olha aí, os inimigos agora estão vindo contra você. Glória! Os inimigos estão se levantando contra você. Aleluia. E ele vai se desesperar, irmão. E ele se desespera com aquela multidão. Aleluia. Ele começa a pregar jejum para todo mundo. Começa a jejuar, vamos começar a orar. E ele jejua e começa a orar ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que quando ele coloca a casa em ordem, ele prega o jejum no meio do povo, ele começa a orar, e ele sobe num carro para começar a orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus pousa sobre o profeta Jeiel. E ele vai dizer o quê? Assim diz o Senhor: esta peleja não terás de pelejar. Esta peleja não é vossa, senão de Deus. Deus está dizendo: o teu livramento depende da tua oração. E
fiel e poderoso. No meio da oração, Deus se revela a você, irmão. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Atos capítulo 9, versículo 32, a Bíblia diz que no anterior do seu 30 em diante, Saulo ele tem uma visão, ele era curado, mas a Bíblia diz que agora aquele homem que perseguia, eles estão descendo ele no cesto, para querer esconder ele dos homens que queriam matar. E a Bíblia diz que o Pedro era aquele cara que não acreditava na chamada de Paulo. E quando eles tentam esconder ele no cesto e levar para outro lugar, ele vai para onde? Vai para a Lida, vai fazer a obra em Lida. E lá quem está lá? Ananias, 8 anos paralítico. E a Bíblia diz que agora ele vai passar, ele vai dizer: olha, Jesus Cristo te dá saúde. Ele levanta a mão dele, e a Bíblia diz que pelo ar de um milagre que ele fez, muitos creram no Senhor e aceitaram Jesus naquele momento. E a Bíblia diz, irmãos, que Dorcas está onde Jope era aquela que dava esmola, era aquela que fazia vestimento para todos. E a Bíblia diz que Dorcas agora morre. E eles lavam o corpo, colocam no quarto alto. Mas a Bíblia diz que os discípulos que ali estavam, sabendo que Pedro está em Lida, manda chamar para ele vir depressa. E a Bíblia diz que Pedro veio e se apresenta diante dos discípulos. E ele vai ver onde ela está. Todas as mulheres mostram as vestimentas, o que ela fazia. E a Bíblia diz que Pedro entra dentro do quarto, ele vai fazer o quê? Ele vai orar. E a Bíblia diz que quando ele ora, ele vai dizer: Dorcas, levanta. E a Bíblia diz que ela abre os olhos. Mas interessante, irmãos, que dentro da casa de Dorcas tinha crente, tinha discípulo. E por que não curaram Dorcas? É porque Deus, aleluia, não se revela para quem não ora. Só faz milagre, irmão, é quem tem intimidade. Então Deus vai fazer milagre na tua oração. Mas Deus não se revela para quem não ora. Deus não se revela para quem não busca. O problema é que todo mundo quer fazer que nem Eliseu, quer a unção de Elias. Aleluia. Mas perceba que quando ele sai, aleluia, ele vai passar Betel, ele vai passar no Jordão, em Jericó. A Bíblia diz que Elias falou para ele: vem cá, vamos trocar ideia. Durante esse tempo você está andando comigo, no capítulo 1 dos Reis vai dizer que ele deita água na mão de Elias. Mas no segundo é o seguinte: vem cá, o que você quer? O que você quer que eu faça por você? Ele fala assim: olha, quero a porção dobrada do teu espírito. Ele fala: tá bom, eu vou, se tu ver, assim vai acontecer. Mas se não ver, aleluia, não vai acontecer. E a Bíblia diz que tinha uma multidão lá de 50 homens, todo lá, observando. E a Bíblia diz que agora vem a carruagem, redemoinho, leva ele, a capa da unção. Vai cair aonde? Na mão, pastor? Vai cair no ombro? Caiu aonde? No chão. Quer um som dobrado, irmão? Tem que descer. Aleluia. Quer a porção do irmão no louvor? Desce. Que a Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos ceifeiros. Quer louvar como o irmão vai buscar, irmão? Nada vai cair de mão beijada.
Ele chega na ilha de Malta. Paulo passou naufrágio, passou fome. E ainda ele vai dizer com Cristo é ganho. Ele vai falar aí. Olha aí. E a Bíblia diz que ele vai. Chega lá os bárbaros, acolhe ele na ilha. Eles fazem uma fogueira. Paulo vai pegar a viga, vai pegar a madeira e vai colocar no fogo. A víbora vai morder a mão dele. E a Bíblia diz que lá estava o pai de Públio doente, diarreia, febre. E a Bíblia diz que Paulo vai na casa de Públio. Antes de tocar na enfermidade, a Bíblia diz que Paulo orou. E quando ele ora, a Bíblia diz que o pai de Públio é curado. Sem oração, irmãos, você não consegue seguir. Sem oração você não consegue permanecer de pé. O segredo da vitória é a oração. É verdade. Porque a Bíblia diz, segundo a Reis, no seu capítulo 6, versículo 16, no seu versículo 18, menor, que quando os sírios, ele vai tentar armar armadilha para pegar o rei de Israel e o povo de Israel, a Bíblia diz que Eliseu vai revelar ao rei e vai dizer: não passe em tal lugar, porque o rei da Síria vai pegar. Ele vai se turbar, ele vai dizer: qual de nós é pelo rei da Síria? Olha aí. E ele vai dizer: nenhum de nós. Mas o profeta Eliseu vai saber tudo que tu faz na tua cama de dormir. Glória! E ele vai dizer aonde ele está. Ele está em Dotã. Então manda chamar. Dotã é um lugar pequeno, porém é onde os irmãos de José lançaram ele numa cova. Olha aí. E a Bíblia diz que eles vão até Dotã. E eles rodeiam toda a cidade. Quem está lá? Geazi, um servo que é de Elisa para de Eliseu. E a Bíblia diz que, aleluia, ele vai orar para a multidão e vai te espantar. Quem não ora, irmão, não tem visão. Quem não ora, irmão, não vê milagre, não vivencia a providência de Deus. Eita Deus! Geazi, a primeira coisa que ele faz, ele se preocupa. Está do lado do profeta, mas ainda se preocupa. Está do lado do homem de Deus, ainda indaga. Aleluia! Mas a Bíblia diz que ele vai dizer: meu Senhor, que faremos? Eliseu tranquilo, acredito eu, sentado, vai dizer: não temas, maior que está conosco do que estão com eles. A primeira coisa que Eliseu fez é o quê? Orou e disse: Deus, abre os olhos deste. Eita glória! Pegou, irmão? Só o pastor Ezequiel pegou? Vou repetir. Ele vai dizer, ele orou e disse: Senhor, abre os olhos deste. E a Bíblia diz que pela oração Deus mostrou um exército do lado de Eliseu. Eliseu cercado de um exército. E a Bíblia diz que eles vão descer para pegar Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu orou a Deus e falou: vem esse de cegueira. E a Bíblia diz que eles ficaram todos cegos. Fala para o teu irmão: hoje Deus vai abrir a tua visão e vai cegar o teu inimigo. Deus é bom. Glécio, a sua esposa estava louvando aqui, e Deus me levava em Juízes capítulo 4, versículo 21, que vai dizer que quando eles estão escapando, Israel escapando do rei, a Bíblia diz que está grande aquela correria atrás do povo de Israel. E a Bíblia diz que
que o servo do rei, que eu não vou me lembrar o nome neste momento, ele vai atrás de Cícera, que era o rei do exército de Jabim. Ele vai sair porque ele viu que a tropa era muito grande, ele está correndo do povo de Deus. Mas interessante, varão, que a Bíblia diz que a profetisa Débora já tinha profetizado que não seria pela mão de um homem que Deus entregaria o inimigo. Mas o problema é que a mulher a qual Débora estava falando estava no anonimato. Ninguém estava vendo essa mulher. Talvez era uma mulher que era apedrejada. Por quê? O seu marido era um homem de peleja, era um homem de serviços, de trabalho. E a Bíblia diz, talvez a minha conjectura, a Bíblia não fala, mas talvez essa mulher era apedrejada. E a Bíblia diz que quando Cícera vai correr, porque ele era bem alienado com Éber e a tua família, que ele vai correr. E quando ele corre, ela sai para fora. A sua mulher Jael sai para fora. Vai olhar Cícera e vai dizer assim: olha, meu senhor, entra dentro da tenda e se esconde. Aleluia! E a Bíblia diz que quando ele entra dentro da tenda, a vontade era tomar água, ela deu leite. E quando ele vai dormir, ela cobre ele com lençol. Ele pega o martelo, ela pega o martelo, o cutelo e crava na sua fronte. E Deus manda te dizer assim, varão: Deus tem visto que tu tem passado. Aleluia! Os falatórios, ambiente de trabalho pesado. Mas Deus está dizendo: vou eu te dar estratégia diante do inimigo. Vou eu te dar estratégia diante da adversidade. Eu vi um som diferenciado descendo em ti. E Deus mandou dizer para você: eu vou te honrar. Aleluia! Alguns lugares que você foi louvar, vou eu curar pelo teu louvor. As pessoas vão ter que te reconhecer que Deus é na tua vida, diz o Senhor. Irmão Iguerres. Ele vai calabaxar a batalha seca, como dará. Ele mandou ir a sol e a baia seca. Ele mandou que a desce. Espírito Santo de Deus. O jovem lá que eu abracei, o Espírito Santo diz assim: que você não entendeu nada, mas o Senhor manda te dizer assim: estou eu te dando livramento. E paz, e me amandai a séria. Por dentro de dias tu vai ter encontro, aleluia, que nem Saulo teve em caminho de Damasco. Um grande raiar de luz é teu encontro. Aleluia! O Senhor diz assim: que é uma chamada grande, filho. Deus vai fazer. Deus não erra na tua escolha. Aleluia! Passarão os céus e a terra, mas não passarão a tua palavra. Porque a Bíblia diz que quando, aleluia, os filhos são feridos de cegueira, Eliseu vai dizer: olha, aleluia, o homem que nos persegue não está aqui, mas eu vou levar. E a Bíblia diz que ele leva eles para Samaria. E a Bíblia diz que chega em Samaria, o rei vai dizer: matarei esses. Ele falou: não, dá pão e dá água. Está tendo fome, 3 anos de fome na cidade. E a Bíblia diz que agora, aleluia, o rei vai descer no meio da cidade, e 2 mulheres começam a gritar: o rei nos ajude, nos acorde. Ele vai dizer o que poder fazer, aleluia. Se não tem trigo, não tem vinho, o que posso eu fazer por vocês? Porque essa
no momento da fome, no momento do desespero, ela falou: cozi teu filho e comemos e depois damos o teu. E a Bíblia diz que, passando do dia, nada foi feito. E a Bíblia diz que o rei agora rasga suas vestes e vai dizer: isso não é coisa de Eliseu, mas não ficará a tua cabeça sobre o teu corpo. E a Bíblia diz que Eliseu está sentado na porta da tua casa, conversando. Ele vai dizer, ele levanta e vai dizer: não é que o homicida pediu a minha cabeça? Mas quando ele vier, um mensageiro empurra a porta sobre ele. E a Bíblia diz que, porque os passos do seu Senhor vêm após ele. E a Bíblia diz que no meio da fome, Eliseu, com toda a multidão, ele vai dizer: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Aleluia. por amanhã, por este mesmo tempo, haverá uma porção Maravilha. de farinha e outra porção de cevada. Aleluia. Talvez você não está entendendo. No meio da provação, no meio da fome, Deus vai enviar a providência. No meio da sua situação, Deus vai enviar a providência. Porque, irmão, quando eles estavam voltando, uma cidade pequena, lugar desfavorecido para Eliseu e Geazi. Mas quem disse que Deus precisa lugar favorecido ou desfavorecido para te abençoar? Deus está dizendo: vai ser um momento, na angústia, da tristeza, é que um milagre vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua casa, vai acontecer na tua família, diz o Senhor. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Vai ser na oração que Deus vai prover na tua casa. Talvez não era essa mensagem que você queria ouvir. Talvez você queria uma mensagem de pentecostal, aleluia. Aleluia, mas esta é a mensagem que Deus me deu. Aleluia. Para você ver que para Naamã alcançar o teu milagre, irmão, ele teve que descer, ele teve que se humilhar, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Vai ser o momento do louvor que Deus, aleluia, Ele vai fazer. Enquanto você canta para Deus, aleluia, Ele visita a tua casa, aleluia, porque a Bíblia diz que no capítulo 3 de 2 Reis, os 3 reis vão para o deserto. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Eles estão caminhando para o deserto, aleluia. E a Bíblia diz que o mesmo Josafá vai dizer: não tem ninguém para consultar a Deus. E ele vai dizer, aleluia, tem Eliseu, aquele que deitava água na mão de Elias. E a Bíblia diz que eles vão. E a Bíblia diz que quando o rei Jorão vai até Eliseu, a Bíblia diz que chega lá, ele vai dizer: iremos, aleluia, contra o rei de Moabe. Aí a Bíblia diz que Eliseu vai dizer: se não fosse Josafá, eu nem olharia para a tua cara, rapaz. Meu Deus. Se não fosse Josafá, homem de Deus, eu nem olharia para a tua cara. E a Bíblia diz que eles vão dizer assim: ó, traz o tangedor, traz a harpa aqui. E a Bíblia diz que quando ele toca o tangedor, ele toca a harpa, a Bíblia diz que o Espírito de Deus toca Eliseu. E ele vai dizer: assim diz o Senhor, aleluia, cava uma cova, aleluia, fique tranquilo que não vai haver nem chuva e nem vento. E a Bíblia diz que quando eles vão pelo caminho de deserto, a cova está cheia de água. Quando Deus ele faz, irmãos, alguma coisa para alguém, ele faz bem feito. Porque a primeira coisa no deserto é o que? É o vento.
Porque se eles ficavam com o vento, soprava a terra, a areia para dentro da cova e tampava aquele buraco. E a Bíblia diz que o próprio Deus cessou o vento e ainda mandou a água no momento de sequidão. Então Deus não escolhe lugar, aleluia, favorecido para te abençoar. Então é no momento da situação difícil é que Deus vai te honrar, irmão. No momento da tua oração é Deus que Deus vai agir. É no momento da tua oração que Deus vai falar. Deus, pastor Ezequiel, vai preparando um povo aí para esta congregação. Mas interessante que não vai ficar só nessa congregação, pastor. Deus vai abrir mais uma. E ainda de mais uma vai abrir um ponto de pregação. O negócio vai ampliar, vai crescer. Sabe por quê? Porque vocês só cavaram um poço. Até o momento só foi cavando poço. Só foi perseguição. Dizendo, pastor, grita demais. É muita profecia. Deus só usa ele para falar. Mas Deus está dizendo, o momento de cantar chegou. O momento de ampliar a tenda chegou, diz o meu Deus. O Senhor vai dizer, não chore. Eu já entrei nesta situação de Calabassaderés. Mandou que tu está que nem Lucas 7, versículo 11, ele está dizendo, não chore. E da Calamandaia cega, estão dizendo, está morta. Não vai passar esse vento, não vai aguentar essa tempestade. Deus está dizendo, fique tranquilo que eu estou no controle de tudo. Eu estou te direcionando, Calabasseia. Erabai que a mandaia sobre a sou eu, Deus, que conheço os verdadeiros. Rebai que comandaia ceia. E me assopre, recebe o seu milagre neste noite, diz o meu Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Deus Santo, Deus tremendo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite, por este momento ao qual o Senhor nos concede. Obrigado pela tua grandeza, pelo teu amor e fidelidade ao meu Senhor em nossas vidas. Senhor Deus, continua abençoando esta igreja, abençoando este teu povo. Pai querido, Deus Santo, Deus tremendo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Essa jovem aí que está do lado do varão aí, ó, essa jovem de blusa azul, estende as suas mãos, filha. Deus está dizendo, olha, eu estou escrevendo uma nova história da tua vida. Deus está escrevendo num papel em branco. Está dizendo, eu estou escrevendo uma nova história. Aleluia, estou abrindo porta. Eu estou vestido no estudo. Ninguém dá nada, mas eu vejo uma grande serva na casa do Senhor. Eu vejo, aleluia, uma grande diaconisa na casa do Senhor. Eu vejo vestido. Eu vejo, aleluia, uma palavra casamento. Eu vejo Deus mudando a situação. Eu já vejo essa aliança. Eu vejo tapete vermelho, pastor. Eu vejo o casamento sendo celebrado. E não mandar abaixo, pirabás. E paz de pai, e paz de pão de calabás. E mando e que resta. E lá para calabás,
Deus não olha, varão. Está preocupado com roupas, com vestes, o jeito de andar, de falar. Deus se importa com o que está dentro do coração. Aleluia. Ele sabe do desejo, Ele sabe da vontade. Aleluia. Na obra, Deus fala assim: eu não preciso de lugar favorecido para fazer. Aleluia. Palavras pesadas na tua vida, mas Deus está dizendo: fala para ele, fique tranquilo, eu cuido de cada um. Aleluia. Eu vou te colocar em lugares onde você imagina entrar. Você nem imagina entrar onde Deus vai levar. Abra sua boca e adore. Aleluia. Seja grato a Deus por tudo. E por onde Ele colocar a planta dos teus pés, Deus vai honrar. O dia a dia não é bom, mas todo momento o Espírito Santo está contigo. Ele está assim, ó, do teu lado. Cada passo que você dá, Ele está presente. Todas Ele anda. Eu não fiz promessa. Aleluia, é firme. E todo projeto que você anunciar, Ele está dizendo: eu sou contigo. Ele está dizendo assim: eu estou contigo neste projeto. Eu já assinei estes papéis. Eu sou contigo, diz o meu Senhor. O Senhor está dizendo: sai da caverna. Aleluia. Ainda que você entrar em Adulão, tem 400 homens para você conduzir. Amém, irmãos? Quem acredita nessa palavra, não glória a Deus?